Olá, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz a todos, que a presença do Espírito Santo esteja presente neste momento e em todos os momentos do seu dia a dia, da sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, feche seus olhos nesse momento, vamos conversar um pouco com Deus. Entrega os seus pensamentos, as suas angústias, os seus sonhos nesse momento para o Senhor. Peça a Ele para Ele te dar a direção. Peça a Ele para te mostrar qual é a vontade dEle, para que nós venhamos a fazer conforme a Bíblia nos orienta e venhamos a conhecer a perfeita e agradável vontade do Pai. Que somente Ele sabe aquilo que realmente é melhor para nós, porque nem sempre aquilo que nós pensamos ser o melhor realmente é. E Deus nos mostra que lá na frente nós colheremos os frutos daquilo que nós estamos plantando agora. Por isso, entregue a Deus tudo aquilo que está te preocupando, te angustiando, tudo aquilo que te motiva a continuar, para que Deus venha sempre a retirar as pedras do teu caminho e te motivar cada dia mais a prosseguir naquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor. Pai, nós nos colocamos nesta tarde, meu Deus, diante de Ti, para fazer a Tua vontade e não mais a nossa, Senhor. Pai, eu peço a Ti, meu Deus, que afasta de nós, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que não provém das Tuas mãos. Meu Pai, toda inveja, todo olho gordo seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E que todo, meu Pai, espírito, meu Pai, maligno que esteja cercando a vida dos Teus filhos caia por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que toda inveja, toda maldade, meu Pai, lançada sobre a vida deste povo, meu Pai, que venha cair por terra neste momento, pois o Teu santo nome, meu Pai, está sendo convocado, meu Pai, invocado em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que não permita que nada venha, meu Pai, tirar o foco destas pessoas, meu Pai, que nada tire a atenção deles para a Tua mensagem de hoje. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, que envie os Teus anjos, Pai, para fazer campana ao redor, meu Pai, de cada um deles, para que assim o inimigo, meu Pai, que está ao derredor bramando, meu Pai, como um leão tentando tragar a cada um, venha ser, meu Pai, enviado de volta para o lugar de onde ele jamais deveria ter saído, que é o inferno. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço e determino sobre a vida de cada um a prosperidade e a luz que vem do Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje, ela vem para nos trazer um alerta sobre as nossas atitudes e sobre aquilo que realmente devemos fazer perante aos olhos do Senhor. A mensagem de hoje, ela começa lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, a partir do versículo 13. E eu pergunto a vocês, irmãos, vocês sabem o que Deus espera de vocês no dia de hoje? Ou durante toda a sua vida, você já se perguntou o que Deus quer te mostrar, quer te dizer, através das situações que estão acontecendo na sua vida? Você já parou para pensar o quanto você tem aplicado o seu coração nas coisas de Deus? Quantas vezes você, achando que você tem feito tudo aquilo que lhe é possível, mas as coisas continuam dando errado, e você se para perguntando por que as coisas não têm dado certo, se eu estou fazendo tudo aquilo que eu acredito ser da vontade de Deus. Talvez nós sejamos um pouco, digamos assim, inocentes em algumas partes e deixamos de realmente enxergar aquilo que Deus tem mostrado para cada um de nós. Muitas das vezes nosso pensamento do que seria bom aos olhos de Deus está equivocado. Não sei se pela cultura que tem sido passada, pelos ensinamentos que muitos estão distorcendo, da palavra de Deus. E isso vem trazendo grandes
consequências na vida daquele que está aprendendo a caminhar com Deus, porque começa aprendendo errado e isso acaba atrapalhando a continuidade desse percurso. Porém, nessa mensagem de hoje, Deus vem mostrar exatamente o maior ponto onde nós erramos, porque todos nós somos falhos e pecadores, irmãos. E uma das coisas que mais nos afasta da presença de Deus é o orgulho, a vaidade e também a soberba, quando nós nos achamos superiores aos outros, seja em qualquer situação, seja em conhecimento, em sabedoria, seja em questões financeiras. Conforme nós vamos deixando esse sentimento nos cegar, nós nos tornamos pessoas que estão se afastando da presença do Pai. Por quê? Porque isso desagrada a Deus. Porque perante o Senhor nós todos somos iguais. Somos todos iguais perante a Deus. Então Deus espera que nós tratemos ao próximo como Ele nos trata. E assim nós devemos fazer. Tratar a todos como Jesus nos tratou enquanto Ele esteve dando o exemplo para nós aqui na terra. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Além de salvar, de resgatar, de expiar os nossos pecados através do seu sangue naquela cruz, a vida de Jesus veio para ser tida por exemplo, porque Ele foi santo, sem pecados. Amém? Então o texto começa no versículo 13. Eu vou ler só o 12 para vocês entenderem a mensagem. Aparentemente, o título da mensagem diz assim, a experiência do pregador. E buscando entendimento através de pesquisas, dar-se a entender que quem escreveu esta mensagem foi o rei Salomão, devido a algumas coisas escritas aqui no livro, de Eclesiastes. E aí ele começa assim, eu, o pregador, venho sendo rei em Israel, em Jerusalém. Rei de Israel em Jerusalém, no versículo 12. Aí no 13 ele começa da seguinte forma: eu apliquei meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto se sucede debaixo do céu. Ele diz aqui que tudo aquilo que acontece na terra, ele buscou saber o que se acontecia, né? Ele buscou sabedoria, buscou conhecer tudo aquilo que se acontecia na terra. E ele continua dizendo assim, que este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Irmãos, veja que o pregador aqui diz que ele aplicou o coração para descobrir o que acontecia no globo terrestre, abaixo dos céus, né, em cima da terra. E ele percebeu que esse enfadonho trabalho, esse trabalho cansativo, Deus colocou sobre os filhos dos homens pecadores, sobre aqueles que estavam se afastando dos caminhos dele, para os afligir. Por quê? Para fazê-los entender que só quem detém a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Que homem algum conseguirá alcançar tal sabedoria se não for através da permissão do Pai. Aí no 14 ele continua assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Veja que ele fala que ele atentou para todas aquelas obras que estavam sendo feitas pelos homens na terra, e ele viu que tudo não passava de vaidade, de enganação. Quando o texto diz e correr atrás do vento, ele está querendo dizer, irmãos, que você vai correr atrás de uma coisa que você jamais irá alcançar. A interpretação de correr atrás do vento já deixa bem claro que você não consegue pegar o vento, irmão. Então a pessoa está correndo atrás de uma coisa que ela jamais vai conseguir obter.
Porém, a vaidade dela é tão grande que deixa cega para entender isso, que se não for pela vontade de Deus, você não conseguirá alcançar. Se você não colocar os teus sonhos e projetos na mão do Senhor e obedecer àquilo que Ele te diz, jamais você irá alcançar estes sonhos, porque eles se tornarão vento nas tuas mãos. E aí ele continua no versículo 15: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Irmão, se você está agindo com infidelidade para com Deus, se você está agindo de forma errada, seja qual for o motivo que está te levando a isso, diz que aquilo que é torto não tem como você endireitar, então você precisa mudar. Ou você muda, ou você vai continuar recebendo aquilo que você não tem, que é nada. Você vai continuar sem saber o que é receber a bênção do Senhor. Porque ele diz aqui que o que falta não se pode calcular. Como é que você vai contabilizar uma coisa que você nunca teve? Como é que você vai calcular algo que você nunca conseguiu receber? A gente só consegue contar, irmãos, aquilo que a gente tem, aquilo que nós conseguimos receber. Nós não podemos contar com as coisas que nós não temos, com coisas que ainda estão por vir. Nós temos que aprender que somente Deus conhece o futuro, somente Deus sabe o amanhã. Nós temos que nos contentar com aquilo que nós recebemos do Pai e agradecer. Irmãos, se for da vontade de Deus de você receber, você tem que glorificar o nome do Pai. Mas se for da vontade dele de você não receber nada, glorifique também, e você verá as diferenças que Deus irá fazer na sua vida. É muito fácil você ter uma vida boa, ou você ter de tudo, e falar que Deus é bom. Mas será que no momento de aflição você vai realmente lembrar que Deus é bom na sua vida? Ou você vai murmurar, vai reclamar? A Bíblia nos ensina que os momentos de maiores utilização da nossa fé são nos momentos de dor. Muita gente que está com a vida estável, está com a vida tranquila, ela se esquece de Deus. Ela se deixa cegar pelo orgulho, pela vaidade. E ela esquece de adorar ao único que tem o poder de mudar a nossa história. Ele acha que ele já sabe de tudo, que ele já possui tudo. Muitos acham que a questão financeira, que ter muito dinheiro é tudo na vida, quando na verdade o dinheiro ele é só um recurso para vivermos nessa terra, para vivermos nesse mundo. Porque nós precisamos pagar os tributos, assim como Jesus, no período que ele ficou aqui, ele pagou. Porém, Deus nos dá o necessário para sobrevivermos. E tudo aquilo que nós pegamos, se nós glorificarmos e apresentarmos e consagrarmos ao Senhor, será abençoado. Porque a Bíblia nos diz que nós comeremos o melhor desta terra através do nosso suor, do esforço do nosso trabalho. E sem isso, irmãos, é impossível agradar a Deus se nós não nos esforçarmos. Jamais iremos conseguir alcançar a graça do Pai se nós não nos lançarmos aos seus pés e adorarmos a Ele, ouvir e obedecer a sua voz. No versículo 16 ele continua assim, ó: e aí disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Vocês lembram que quando Davi foi recolhido por Deus e Salomão foi ungido a rei, Deus apareceu para Salomão e perguntou a ele o que ele queria, que ele podia pedir o que ele quisesse e Deus concederia. Salomão pediu somente a Deus que o desse sabedoria
para cuidar do povo de Israel. Com isso, Deus concedeu a ele sabedoria, porém o tornou o rei mais sábio e mais rico dentre todos. E ainda diz que antes dele não houve e depois dele não haveria rei igual. Então veja que aqui deixa bem claro, nesta passagem, de tratar-se do rei Salomão, com essas palavras. E aí no 17 ele diz: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, o que é estupidez. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Irmãos, veja que ele aplicou o coração dele a conhecer as coisas do mundo, para poder entender as coisas como funcionavam. E ele percebeu que isso era correr atrás do vento, porque em lugar nenhum ele chegará com isso, tá? Ele sabe que nem mesmo a loucura nem a estupidez conseguirá levá-lo a lugar algum, porque pessoas estúpidas e que se fazem de loucas, elas não conseguem agradar a Deus, porque elas conseguem somente colocar os pés pelas mãos e inverter tudo aquilo pelo qual o Senhor tem nos dado direção para seguir. Então nós temos que entender que nós devemos parar e ouvir um pouco mais a voz de Deus, deixar de colocar aquilo que nós sentimos ou pensamos. Somente assim nós conseguiremos alcançar um mínimo para poder ouvir a voz de Deus. Nós conseguiremos nos esvaziar um pouco de nós mesmos para que nós possamos ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. E somente assim nós conseguiremos alcançar os planos que Deus tem na nossa vida. No versículo 18, ele termina assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Irmãos, aqui ele está dizendo da sabedoria dos homens, que quem acha que sabe demais, ele se torna cansativo conversar com outras pessoas, porque ele acha que tudo que a pessoa está falando ele já conhece, ele já sabe, para ele não tem novidade alguma. E toda vez que ele cria alguma coisa nova, ele se sente triste, porque na verdade isso não mudou em nada a vida dele. Porque a pessoa está afastada de Deus. Ela se sente sábia demais para também aceitar a voz de Deus, dizendo para ela o que ela deveria fazer, o que ela deve fazer e obedecer. Porque ela acha que ela é sábia demais, que ela já sabe o que vai acontecer. Porém, lá no capítulo 2, irmãos, no versículo 24, vocês verão a resposta de Deus para isso. Lá no 24 do capítulo 2 diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Veja que na continuação da mensagem, ele diz que nada melhor do que nós comermos, bebermos e fazer com que a nossa alma se sinta prazerosa, se sinta feliz com o nosso trabalho, o trabalho de nossas mãos, com a obediência a Deus. Porque ele diz que separado de Deus, nós não podemos fazer nada disso, nem mesmo nos alegrar. Se nós não nos entregarmos completamente a Deus, nós não confiarmos no que Deus tem para nós, de nada adianta, irmãos. Não adianta nós passarmos anos e anos indo à igreja X e igreja Y, se nós verdadeiramente não buscarmos a Deus. Não adianta nós dizermos
eu tenho um cargo X, um cargo Y, mas na verdade não buscarmos entregar o nosso coração ao Pai, fazermos a vontade de Deus, nos entregarmos a Ele. Porque aqui mesmo está dizendo: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. E que, no entanto, ele viu também que isso vem das mãos de Deus. Então, irmãos, tudo que vem das mãos de Deus é bom, é maravilhoso. E por mais difícil que a tua situação esteja, se você colocar o seu coração, aplicar o seu coração naquilo que você faz, fizer o seu melhor e entregar tudo nas mãos de Deus, você verá a diferença que Deus irá fazer. Você verá o agir de Deus na sua vida, a mudança radical que vai acontecer. Porém, você precisa crer e acreditar e confiar no Senhor. Para finalizar, no versículo 26 diz assim: porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. E também isto é vaidade e correr atrás do vento. Veja que ele disse: aquele que agrada ao Senhor, aquele que ouve e obedece a Deus, ele irá receber tudo aquilo que aquele que é injusto, que desagrada a Deus, tem lutado para conquistar. Por quê? Ele tem lutado em vão, irmãos. Ele tem lutado pelos próprios esforços, ele tem lutado somente pelo braço de carne. E ele tem esquecido do lado espiritual, da presença de Deus na sua vida. Então tudo que ele juntar ali, Deus irá entregar para aquele que tem feito a vontade do Pai. Deus irá entregar para aquele que tem obedecido a sua voz. Por isso eu digo hoje para você, irmãos, por mais que você tenha tido lutas difíceis, que em alguns momentos você tenha achado que você jamais iria conseguir superar elas, Deus está dizendo para vocês: não temas, eu sou contigo. E tudo aquilo que tentaram tirar de ti, eu te restituirei, te devolverei em dobro. Porque eu sou Deus na sua vida. Creia e acredite, irmãos. Deus, ele quer te abençoar, ele quer te trazer para perto dele e te proteger. Mas para isso acontecer, precisa de uma atitude sua. Precisa que você venha buscar a presença dele e entregar realmente o seu coração e a sua vida nas mãos de Deus. Confiar naquilo que ele está te dizendo, para que isso não venha a se tornar vaidade, para que você não venha ficar correndo atrás do vento, que você tenha realmente condições de receber as bênçãos do Senhor sem colocar os pés pelas mãos, sem colocar tudo a perder. Muitas das vezes, irmãos, a bênção está na nossa porta, batendo na nossa porta. Porém, nós com nosso pensamento negativo, com pensamentos ruins, ou por um momento de dificuldade que nós venhamos a passar, nós afastamos a bênção da nossa presença, porque nós acabamos murmurando e jogando tudo a perder, irmão. Por isso Deus fala: confia em mim, não temas, porque eu sou contigo. E quando Deus faz uma promessa, irmãos, lembre-se que ele é fiel para cumpri-la. Seja na sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua casa. Seja em que área for, irmão, se Deus prometeu, creia e acredite que ele será fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. E lembre-se, Deus, ele não falha, Deus, ele não tarda, ele faz as coisas acontecerem no momento certo. Se ainda não aconteceu na sua vida, é porque alguma coisa ainda está precisando ser mudada, irmão. Alguma coisa está precisando ser feita por você. Alguma atitude precisa ser tomada, mas tem que ser da sua parte. Porque a Bíblia nos mostra que Deus sempre quis se aproximar de nós, porém nós os temos repelido, os temos afastado da nossa presença. Nós não temos dado oportunidade de Deus abençoar a nossa vida, porque nós somos os nossos próprios sabotadores, irmãos. Se vocês lerem o capítulo seguinte de Eclesiastes, lá no capítulo 3, você vai ver que Deus fala que existe tempo para tudo.
tempo para chorar, para sorrir, tempo para plantar e para colher, tempo de derrubar e tempo de construir. Para tudo existe um tempo nessa vida. E para que esse tempo venha se concretizar na nossa vida, nós precisamos tomar uma atitude agora. Irmãos, nós precisamos plantar amor, respeito, carinho, para que nós possamos receber tudo isso das mãos de Deus. Trate o seu irmão, o seu próximo, da forma como você gosta de ser tratado, para que assim você possa receber o seu galardão lá no céu. Você venha receber das mãos de Deus tudo aquilo que você tem distribuído ao teu próximo. Amar ao próximo acima de todas as coisas, como a nós mesmos. É isso que Deus nos ensina. Nós amarmos ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E amar a Deus acima de tudo. Porque quando nós fizermos isso de coração, verdadeiramente, nós veremos a mudança que Deus tem na nossa vida. Irmãos, nada mais triste do que você lutar, batalhar e no final do dia você olhar e perceber que tudo aquilo que você fez foi em vão, que tudo aquilo que você lutou tanto foi descartado porque você não estava na presença de Deus. Tenha boas obras para apresentar a Deus no dia do juízo, quando os 2 livros da vida e o da morte forem abertos perante o Pai, que você tenha seu nome escrito no livro da vida, para que assim você possa receber o direito de entrar no reino de Deus e viver num lugar onde não haverá dor, não haverá mentira, não haverá sofrimento, onde só haverá alegria e paz para todos os moradores. Pois Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas, e uma delas está esperando por você. Creia e acredite, irmão. Determine na sua vida que tudo o que você fizer será abençoado por Deus. Tudo aquilo que você colocar e aplicar o seu coração, Deus irá ver e abençoar a sua vida cada vez mais. Mostre o seu arrependimento das coisas erradas que você possa ter praticado e entregue tudo nas mãos de Deus. Que Deus irá abençoar e irá te honrar como você jamais viu. E a honra que Deus irá colocar na sua vida não será somente a sua família, a sua rua quem irá ver, e sim todos ao seu redor irão ver as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. E o seu testemunho irá ajudar a glorificar ainda mais o nome do Senhor e resgatar outras almas para Ele, trazendo-os para a presença de Deus, assim como muitos estão aí como exemplo, sejam os exemplos bíblicos de Davi, de Daniel, de Ana, de Esther. E Jesus foi o principal dos exemplos que nós devemos seguir, irmãos, porque Jesus trouxe, através da sua vida, através do seu ministério aqui na terra, ele trouxe o maior exemplo daquele que amou ao próximo e fez a vontade do Pai. Ele foi cuspido, espancado e pregado em uma cruz, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confiar, venha ter a vida eterna e não pereça. Por isso, Deus tem grandes feitos na sua vida, Deus tem grandes propósitos no seu dia a dia, no seu viver. Deus tem grandes coisas para levar você e a sua casa, mas precisa de uma atitude sua nesse momento. Você é quem escolhe, opta por seguir a Deus ou virar-lhe as costas. Irmãos, um conselho de um irmão que ama a todos vocês: busque a Deus, siga-o, independente das lutas que venham a surgir, porque não há vitória se não houver lutas. Nós não conseguiremos alcançar o nosso merecido milagre, nossa merecida bênção, se nós não lutarmos por isso. Nós estamos chegando nos momentos, irmãos, em que as trevas estão se mostrando
mais e mais. Eles vêm tentando destruir os valores e as verdades que a Bíblia nos ensina, que Deus vem nos ensinando através das Escrituras Sagradas. Nós precisamos lutar contra isso. E para isso nós precisamos nos unir e nos entregar de corpo e alma para Deus, para que Ele possa fazer a vontade dEle e não mais a nossa em nossa vida. Amém? Irmãos, feche seus olhos. Conecta mais uma vez o seu pensamento com Deus. Eu vou fazer uma oração para encerramento, de agradecimento. E aí nós seguimos com as nossas atividades, os nossos trabalhos, os nossos deveres. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que veio, meu Pai, de encontro à nossa necessidade, principalmente nesse momento tenebroso em que nós estamos vivendo. Pai, obrigado, meu Pai, por usar a minha vida, Pai, para levar esta palavra para todos aqueles, meu Pai, que assistirem e quiserem dar ouvidos, meu Pai, ao Teu chamado. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que neste momento envie os Teus anjos, meu Pai, com uma bênção dobrada para a vida de cada um dos Teus filhos, e que assim, meu Pai, eles venham glorificar e testificar em Seu nome, Pai, para que assim, meu Pai, aqueles que estão ao seu redor possam sentir a Tua glória, o Teu poder, e se voltar, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, para os Teus caminhos, e assim, meu Pai, seguir de mãos dadas contigo para o reino dos céus. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor. E que esta semana seja uma semana repleta de boas notícias. Que bênçãos dobradas sejam entregues em sua casa, em seu trabalho, em seu ministério, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz. Um grande abraço desse obreiro que ama todos vocês. Amém. Fica com Deus.